Você já sentiu a dor silenciosa de ser deixado para trás, como se o mundo tivesse decidido que você não era bom o suficiente? Que, por algum motivo, você fosse menos, invisível, dispensável? Se sim, então esta história é para você. Esta mensagem é um lembrete, um chamado. Você que foi rejeitado, desacreditado e marcado pela dor, saiba que o seu valor não se perdeu. Na verdade, a rejeição que você experimentou pode ser o sinal de um propósito maior. E não falo de um destino pequeno ou comum, mas de algo tão grandioso que só aqueles que suportaram o peso da rejeição seriam fortes o bastante para carregar. Assim como a vida de José, traído por seus próprios irmãos e jogado em um poço, vendido como escravo, você pode ter enfrentado a escuridão. Mas lembre-se, o poço não é o seu final, é apenas o primeiro capítulo de uma história que Deus quer escrever. Vamos mergulhar nessa jornada juntos. Deixe que essa mensagem toque o seu coração e reacenda a sua esperança. Você está aqui por um motivo, e hoje você vai entender o porquê. A rejeição dói, mas poucos percebem que ela é, na verdade, uma semente. Sim, uma semente plantada nos corações daqueles que, sem saber, estão sendo preparados para algo maior. José foi rejeitado. Moisés, questionado. Davi, ignorado. E cada um deles, em algum ponto, sentiu a dor de ser invisível aos olhos daqueles que os rodeavam. Vamos olhar mais de perto a história de José. Seu próprio sangue, seus próprios irmãos, tramaram contra ele. Traído e vendido, ele era apenas um jovem que viu sua vida se transformar em um pesadelo. Mas, mesmo no fundo do poço, a mão de Deus o sustentava. Deus estava preparando José para um propósito tão elevado que somente a dor o poderia moldar para isso. Será que a sua vida não é também uma preparação para algo que ainda não pode ver? Será que a sua dor não é, na verdade, o treinamento que apenas os escolhidos suportam? Pense nisso. Uma pedra preciosa só é formada sob intensa pressão. Da mesma forma, seu coração, sua fé, sua resiliência estão sendo refinados, transformados. Cada lágrima que você derramou tem um valor eterno. Nenhuma dor é desperdiçada aos olhos de Deus. A dor nos faz crescer, mas somente se decidimos não nos entregar ao desespero. José poderia ter desistido. Ele poderia ter deixado que a amargura dominasse seu coração. Mas ele não desistiu. E assim também devemos fazer. Em vez de permitir que a rejeição destrua o nosso espírito, devemos encará-la como um chamado para a fé. O que é fé se não acreditar no invisível? É a certeza de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está trabalhando. Cada momento de sofrimento é um passo a mais no caminho da sua transformação. José permaneceu fiel, mesmo quando foi acusado injustamente e jogado em uma prisão. Ele foi purificado pela dor, pela rejeição, pela solidão, até que estivesse pronto para cumprir o propósito de sua vida. Quantas vezes você já pensou que estava sozinho? Quantas vezes você sentiu que sua vida não tinha sentido? Lembre-se, os maiores propósitos muitas vezes vêm embrulhados em momentos de maior escuridão. Mas, assim como José, precisamos persistir. É nesse processo de luta e esperança que encontramos a nossa verdadeira força. Perdoar aqueles que nos rejeitaram pode ser o desafio mais difícil. É natural querer justiça, querer que os outros vejam a dor que causaram. Mas o verdadeiro poder está em liberar essa dor e confiar que Deus fará a justiça em seu tempo. Vejamos Davi, que foi subestimado por sua própria família. Quando o profeta Samuel veio para escolher o novo rei de Israel, Davi sequer foi considerado. Mas Deus olhava para ele e via o coração de um rei. Quando você perdoa aqueles que o rejeitaram, você não está ignorando a sua dor. Está, na verdade, afirmando que o seu valor não depende do reconhecimento dos outros. O perdão não é fácil, mas ele é libertador. Ele abre espaço em seu coração para que você enxergue o seu próprio valor. Ele permite que você siga em frente, livre de amarguras. E a partir dessa liberdade, você pode, finalmente, caminhar em direção ao futuro esplêndido que Deus preparou para você. Assim como José perdoou seus irmãos, que o haviam vendido como escravo, também somos chamados a perdoar.
O perdão é o ato de maior força que podemos oferecer, pois é ele que nos liberta para viver plenamente o propósito que Deus tem para nós. Chega o momento em que todo o sofrimento faz sentido. José, aquele que fora jogado no poço, traído e preso, finalmente se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele salvou não só a sua própria vida, mas a vida de toda uma nação, inclusive de sua própria família. Seu passado de rejeição foi transformado em um futuro de glória. Talvez você ainda não consiga ver, mas o seu futuro também será grandioso. Cada passo de dor foi, na verdade, um degrau em direção ao seu propósito. Deus nunca esquece daqueles que perseveram. Aqueles que foram rejeitados, incompreendidos, subestimados, são muitas vezes aqueles que Ele escolhe para grandes obras. Sua vida tem um propósito que você ainda não imagina. A transformação começa quando aceitamos que a dor não foi um erro, mas uma preparação. E se você está disposto a caminhar por esse vale, confiando que Deus está com você, então verá a vitória que Ele planejou. Este é o chamado. Seja como José, seja como Davi. Deixe que a rejeição se torne a sua força. Deixe que o perdão liberte o seu coração. E, finalmente, esteja pronto para receber o futuro de glória que espera por você. Aqueles que foram rejeitados são aqueles que Deus moldou com suas próprias mãos. Eles passaram pelo fogo da dor, pela fornalha da solidão e do desprezo, mas nunca foram abandonados. Hoje, a sua história começa a fazer sentido, pois cada lágrima que você derramou, cada silêncio que você suportou, foi uma preparação. Permita-se acreditar que o melhor ainda está por vir. Acredite que Deus transforma a dor em propósito, rejeição em redenção, tristeza em alegria. Que sua vida seja uma luz para aqueles que ainda estão na escuridão, uma prova viva de que a rejeição não define o seu futuro, ela o molda para algo esplêndido. Então, levante-se, confiante, pois aquele que foi rejeitado é muitas vezes aquele que Deus escolheu para grandes coisas. E você, mesmo na sua dor, está sendo conduzido para o futuro glorioso que Ele preparou. Você foi rejeitado, mas jamais foi esquecido. E o que espera por você é um propósito maior do que qualquer dor. Se essa mensagem tocou o seu coração e te trouxe esperança, não guarde essa luz só para você. Existem muitas outras pessoas que precisam ouvir essas palavras, que precisam saber que a rejeição não define o destino delas. Então, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa de força e inspiração. E se você quer continuar recebendo mensagens que elevem a sua alma e te ajudem a seguir firme no propósito que Deus tem para a sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, você sempre encontrará uma palavra de esperança e uma lembrança de que você nunca está sozinho. Juntos, vamos transformar dor em propósito e caminhar rumo ao futuro esplêndido que nos aguarda. Obrigado por estar conosco e por fazer parte dessa jornada.